Est-ce que les enfants vont aimer Paris? Puisqu'elle a pris la clé des champs dans les champs, laisse-la brouter. Bom, gente, já deu pra ver qual é o destino dessa semana. E sim, as crianças vão amar Paris. Douleur te va mal au teint. Solta a vinheta! Kids on the road! Fala aí, pessoal, eu sou o Denis e tô aqui com a Lê Oi, pessoal. e com a Gra. Oiê. E hoje, que é a nossa estreia, escolhemos um destino muito especial, Paris. Bom, gente, depois de vocês ouvirem esse podcast, vocês vão perceber que a Cidade Luz também é um destino top para fazer com as kids. Não esqueçam que a pesquisa completa está no blog, que é o www.kidsontheroad.com.br. E pessoal, sigam a gente nas redes sociais, Kids on the Road, _oficial, no Facebook, TripAdvisor e Instagram. Para falar de Paris, a gente trouxe 2 convidados brasileiros que vivem na Cidade Luz, a Karina, que é mãe, e o Daniel, do site Dicas de Paris. Bora começar? Bom, gente, nós vamos começar conversando com a Karina, que, como a Gra disse, mora em Paris, tem 2 filhas e vai poder falar um pouquinho pra gente das particularidades de Paris com as kids. Oi, Karina, tudo bom? Oi, Alessandra, tudo bem? Boa noite, Denis e Gra, sei que vocês estão juntos. Eu desejo a todos um feliz ano novo, muita saúde, muitas viagens. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Então, como apresentar, meu nome é Karina, eu moro aqui em Paris tem 15 anos e meio. Minhas filhas, eu tenho 2 filhas, uma de 12 anos, outra de 7 anos, elas são escolarizadas aqui, elas falam um pouquinho português, e eu vim para cá para aprender o português, porque eu fiz faculdade de letras, sou professora de português e de francês, e vim estudar aqui, acabei conhecendo o meu marido, casei e vim para cá, porque a gente acabou perdendo o emprego no Brasil e nós viemos recomeçar a nossa vida aqui. E estamos aqui há 15 anos e está tudo bem. A gente gosta daqui. Que legal, Karina. O seu marido é francês, né? Isso, meu marido é francês. É francês, bacana. Karina, a gente quer conversar um pouquinho, então, com você de como seria a viagem para Paris, que é uma viagem dos sonhos, né? De muita gente, né? E aí as crianças estão juntas, a gente acha que não pode fazer, que Paris é lugar de gente grande. Mas a gente sabe que não é assim, até porque eu estive em Paris com crianças o ano passado, né? E deu para aproveitar bastante, mas eu sei que você tem muitas dicas bacanas que eu aproveitei só no final, depois, né? Então muita coisa ficou por fazer e por isso que a gente resolveu trazer você hoje para falar com o pessoal. Eu queria começar te perguntando de uma coisa bem prática, que é a língua. Um dos medos de ir para a França, né, é porque, teoricamente, só se fala o francês. E não é uma segunda língua tão comum, né, para os brasileiros. Todo mundo vai fazer o inglês, às vezes até o espanhol, e demora um pouco mais para chegar no francês. Como que estão as coisas aí, Karina? Dá para falar o inglês? A gente consegue se virar? Olha, na parte da hotelaria, por exemplo, eles falam inglês, né? Um inglês meio que afrancesado, com sotaque francês, claro, mas eles falam um pouquinho, bastante até inglês. Em alguns restaurantes tem sempre um que fala inglês, então não é muito problema, mas o que eles gostam, os franceses, é que o turista tenha a sensibilidade de falar francês. Então, sempre falar um bonjour, um bonsoir, s'il vous plaît, pardon, tudo isso faz com que o francês fique mais maleável. Eles adoram os brasileiros, então isso é uma qualidade boa, né? Uma coisa boa que nós temos. Eles gostam do país, eles gostam da nossa maneira de viver, então isso sempre traz assim uma abertura, tá? Na parte da comunicação. Mas assim, o que eu insisto é que todas as pessoas que venham para Paris saibam um pouquinho, né, de francês, mesmo para abrir portas, porque eles podem até se falar, eu não sei falar, mas eu lembro de uma palavra só, isso vai te ajudar na comunicação. Então, acho interessante saber um pouquinho só, ainda tem vários livros, né, de guia, que vai te ajudar, se você quiser
saber mais um pouco sobre a língua. Então, isso tem para vender em todas as livrarias, então é fácil de melhorar a comunicação quando chegar aqui. Então, essa abordagem inicial em francês sempre acaba abrindo portas. Quebra o gelo, né? Eu acho. Então, isso é muito importante, né? Porque a primeira coisa que a gente que gosta, né, quando você vai num país, é que você saiba o mínimo, que é, por favor, eu preciso, e assim por diante. É mostrar um interesse, né? Um respeito. Pela língua, um interesse, um respeito, isso mesmo. Ô, Karina, e falando agora sobre as atrações, você que tem filhas aí, que uma já é um pouco maior, mas ainda tem uma criança, quais que você acredita que sejam as atrações mais legais para fazer? Até como a gente sabe que você mora aí e que acaba fugindo do roteiro turístico, né? A gente acaba, como você mesmo falou aqui um pouquinho antes para nós, quando a gente muda para um lugar, a gente esgota os roteiros turísticos e depois não quer ficar longe, por conta da confusão. É verdade. E quais são as atrações que você acha que são legais para criança, ainda que sejam fora desse circuito turístico? Olha, eu gosto bastante, que eu acho importante, uma saída cultural que todo mundo faz, independente da nacionalidade, é o Museu do Louvre, né? Inclusive, eles têm sessões para a família, né? Todos os dias da semana, e que dura 1h30, em português, em inglês e em francês. Mas se os pais sabem já falar inglês, vai ajudar bastante as crianças a entenderem o porquê desse museu e por causa das obras, que são, né, fundamentais, eu acho, para a cultura de todo mundo. Então, se você me dissesse o que eu preciso, eu vou para Paris, eu gostaria de fazer o quê? Eu acho que uma saída no Museu do Louvre é a melhor opção. Mas também tem os parques, né? Um parque que eu indico sempre é o Jardin d'Acclimatation. Ele também está aberto todos os dias da semana. E lá tem bastante coisa, tem os carrosséis, né? E também tem bastante coisa gratuita. Então, isso vale a pena, passar o dia lá, né? É um dia tranquilo, né? E tem bastante coisa para fazer. Então, eu ficaria uma saída no Museu do Louvre e uma outra no Jardim da Aclimatação. Em relação ao Museu do Louvre, Karina, existem visitas guiadas para crianças? Essa visita essa visita que eu estou te falando é uma visita que é guiada, tá? Então, a guia, ela fala francês e inglês, né? E dura 1h30. Você não fica o dia inteiro lá, porque ninguém suporta uma criança, né? Ficar 2, 3, 4 horas no museu, né? Mas, assim, você passa por lugares do museu que se você fosse sem o guia, você não passaria. E isso te limita, né? Você vai passar pela fundação do museu, onde foi criada as primeiras pedras, porque como foi feito por debaixo do museu, sabe? Eu acho muito interessante. É divertido, né? Não fica aquela coisa de literária, aquela saída literária, fica uma saída divertida. Então, é por isso que eu estou falando dela. Uma informação bacana seria a visita do Museu do Louvre noturna, tá? São 2 dias por semana, se não me engano, de 19 horas às 21h30, né? E é uma visita que eu recomendo, né? Se você ficou, esqueci de ver o Louvre, aí não vai dar tempo, você faz essa visitinha noturna. Você mesmo pode pesquisar as obras que você quiser ver e que tem interesse, que eu acho importante, né? Porque nem todo mundo é, assim, literário cultural, mas eu acho que as obras, né, da parte grega, ou então os aposentos do rei, eu acho que é uma coisa interessante de se ver. Tem alguns também museus, a maioria, né, deles, as crianças até 10 anos ou 12 anos, elas entram gratuitamente, tá? E para uma visita noturna é a mesma coisa, só a visita guiada, que vocês têm que comprar o ticket, os pais, à parte. A criança, ela não paga, né? Os pais pagam uma parte, e a visita pelo guia de criança também é paga, mas uma tarifa reduzida, tá? Então, na hora de fazer essa compra, fiquem bem atentos, porque os pais vão pagar o bilhete completo e as crianças vão pagar um bilhete reduzido, tá bom? Não deixe de ver. E sobre a
sobre a gratuidade, parece que tem um dia por mês, não sei se um sábado ou um domingo, que o museu é gratuito. Existe isso mesmo? Isso, todo primeiro domingo do mês, todos os museus, a maioria dos museus são gratuitas, tá? Versailles, Louvre, só que tem fila, tá? Então tem que chegar cedinho, porque é gratuito, então todo mundo vai querer ver a mesma coisa que vocês. Então é um pouco assim, é um pouco penível, como a gente diz aqui, né? Mas assim, é gratuito, tá? Todo primeiro domingo, né? Entre novembro e, se não me engano, dia 30 de abril, tá? Esse período é curto, tá? Julho e agosto. Julho e agosto não. Entendi. E lá no Jardim da Aclimatação, é assim que fala? Isso. Então, não são só esses brinquedos de parque que existem, esses que a gente tem que comprar o ingresso, tem outras atividades lá também? Isso, tem pula-pula, tem uma parte de espelhos, que a criança fica grande, fica pequeno, né? Parte de reflexão de imagem, tem também um zoológico dentro, pequeno, né? Tem o passeio de pônei, esse é pago, tem também uma tirolesa, então tem outras coisas para fazer dentro desse parque que eu acho que vale a pena. Eu gostaria de falar de 2 parques que eu acho que vocês não conhecem, que são parques assim que eu acho interessante para criança pequena, tá? Que é o Parque Monceau e o Parque Buttes de Chaumont. O Parque Buttes de Chaumont ele é até interessante porque ele fica numa colina, tá? É um parque enorme. As pessoas vão lá para tomar sol, para tomar um drink no final da tarde, e também tem a área para as crianças brincarem, tá? Que é gratuito, né? E é isso que os parisienses gostam de fazer no final de semana, quando a gente tem um tempo bom, né? A gente vai eu recomendo esses 2 parques, mas tem vários, né, em Paris, mas eu gosto muito de ir nesses 2, tá? Eles ficam dentro de Paris? Dentro de Paris, tá? Parque Monceau tem uma parada de metrô na frente, e o Buttes de Chaumont também. Se quiser, eu passo isso daqui a pouco, os nomes, assim, direitinho, como escreve, para você não colocar no seu site. Seria bacana para colocar no site, sim, para o pessoal ter essa informação com mais detalhes no site. Legal. Eu acho que é legal a gente saber, a gente gosta também de saber o que as pessoas daquele local fazem mesmo, né? Porque eu acho que Paris, Nova York, é uma cidade que você vai e que dá a impressão de que todo mundo é turista, né? Porque a cidade é muito cheia, mas e a impressão é de que tá todo mundo turistando, mas não, né? Tem muita gente que mora em Paris. E aí é muito bacana saber o que eles fazem, né? Quando tem o tempo livre e tal. Então, para ver os franceses, vamos lá onde, né? E eu acho bacana que essas informações que você passa por morar aí deixa a viagem até mais exclusiva, né? Porque você foge do que está ali na internet. Você vai nos turísticos, mas você conhece pela vivência de quem mora, né? Pela experiência de quem mora. E eu acho que é tão bacana, né? É uma experiência realmente única você poder conhecer onde os franceses têm o hábito de frequentar, né? A gente tem uma visão bem diferente daqui, do que é turista. Claro que a gente já turistou bastante, mas depois, a partir do momento que a gente mora aqui, a gente perde esse foco, né? Vamos dizer assim, porque a gente tem uma vida como eles aqui. Então, aí muda completamente a nossa visão. Tá. Karina, o Aquário de Paris, você acha que é um passeio legal para fazer com as crianças? Você acha que... Olha, quando tem chuva, eu acho que poderia, né? Tem outras coisas para fazer em Paris, mas eu acho que assim, quando tem chuva, um dia frio, eu acho que eu recomendo esse passeio. Eu já fui, né? No inverno aqui, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente procura sempre uma coisa que fica meio aberto, mas fica mais no interior, porque realmente no inverno aqui é frio. Então, eu acho que vale a pena. Entendi. E o Zoológico de Paris, a Alessandra deu uma pesquisada aqui, aparentemente ele fica num parque bem grande, né? Ele tem tem
História Natural junto, né? Isso, tem o Museu de História Natural que eu fui recentemente, que é muito bem feito, e também vale a pena fazer os dois, né? Fazer o zoológico, pequeno zoológico, né? Com os animais que estão em extinção, e depois fazer a parte do Museu Natural. Que é no Jardim de Plantes, certo? Que é no Jardim de Plantes, isso mesmo. Legal. E tem um outro zoológico em Paris, que é o Zoo de Paris. É em Vincennes. Que foi recentemente reformado, tudo. Você conhece? Eu conheço. E ele fica no Parque de Vincennes, que é um parque um pouco afastado, tá? Então, tem que pegar o metrô, o RER, se não me engano, porque aqui a gente tem o trem e tem o metrô, tá? Então, para dentro de Paris é o mesmo ticket, para fora de Paris a gente tem que pagar o trajeto um pouco mais caro. Mas ele é facinho de pegar, não tem nenhum problema. E eu fui nesse zoológico, eu gostei bastante. A parte de restauração ela é bem pequena, tá? São 2 ou 3 restaurantes. Então, assim, prever um piquenique, talvez, seria importante pelo menos das 4 horas, tá? Mas é bem legal também esse zoológico. Eu já fui e também recomendo. Vale a pena. Karina, antes da gente entrar na parte da alimentação das crianças, eu queria que você falasse um pouquinho de um passeio que é bem esperado e desejado pelas crianças, que é a Disney, em Paris. Se você puder falar um pouquinho dela para nós. Tá. Então, para ir para a Disney é super fácil. A gente pega um metrô, o RER A, e a gente vai de trem, é 45 minutos, mais ou menos, 45, 50 minutos. É um trajeto facílimo. E o trem, ele sai um quarteirão da Disney. Dentro da Disney já, você tem que andar um quarteirão, facinho da gente achar. Tudo é bem indicado. E eu aconselho a Disney... tem 2 coisas que eu aconselho, porque tem 2 parques. Tem o parque de atração, né? E tem aquela parte que é onde tem os shows, né? Então, isso, eu já fui várias vezes, já fui 4, 5 vezes. Eu não aconselho, porque, por exemplo, assim, a fila é longa, mas como toda Disneylândia, né? Aparentemente. Então, eu não aconselho muito o primeiro parque. Eu acho que o Parque das Atrações, ele é bem maior, né? E dá para você passar o dia fazendo dá para fazer os 2 no mesmo dia. Mas eu prefiro o Parque das Atrações com carrossel, com montanha-russa, né? Que tem para todas as idades também, né? Desculpa, então... Karina, o outro parque é o Parque Hollywood? Não sei, é o parque que tem só o show do Pato Donald, do Mickey, né? Onde eles têm a parte de filmes. Não sei se você lembra. Hollywood. Ô, Karina, você falou que é bem tranquilo de chegar de metrô, e realmente mas eu queria aqui fazer um parênteses, que tudo é muito bem indicado, realmente, mas a gente teve um probleminha. A gente foi para a Disney e não sabia que o passe, né, o ingresso do metrô era diferente. A gente entrou no metrô, a gente estava com um monte de passe, entrou no metrô, desceu lá, e a hora que foi entrar na Disney, a gente tomou uma multa. A gente não sabia. Então, realmente, tudo é bem colocado, assim, bem direcionado, é bem fácil de ir, mas tem esse detalhe do bilhete que pra gente passou batido. Então, fala um pouquinho aí sobre isso. Que bilhete que tem que ser comprado? Tá. Então, aqui em Paris, nós temos 2 tipos de passe, tá? De tickets. A gente tem um ticket adulto, tá? Para quem mora dentro de Paris, né? A partir do momento que a gente passa do metrô, é o mesmo ticket, tá? Tem tarifa reduzida para criança, 10 tickets saem mais ou menos R$ 7,90, e para adulto, acho que é 14, agora deu uma aumentadinha no primeiro dia de janeiro, então deve estar R$ 14,90, mais ou menos, 10 tickets, tá? Então, é facinho, você vai no guichê, você compra já de antecedência um pacote para tarifa reduzida e tarifa normal, e para dentro de Paris não tem problema. Quando a gente sai fora de Paris, né, no metrô está indicado, mais ou menos, né? Ou senão você pergunta no guichê. Então, você precisa, por exemplo, para ir para Paris,
Na indicação da placa está escrito Disney Marne-la-Vallée. Já não é mais a cidade de Paris. Marne-la-Vallée é um distrito, vamos supor, tá? Então, você tem que comprar o ticket falando no guichê, eu quero uma tarifa para ir Marne-la-Vallée. Então, você vai pagar o bilhete de Paris, mais a parte que é Paris e Marne-la-Vallée, que é um complemento, vamos supor, tá? Para ir para Versailles é a mesma coisa. Para ir para outras cidades também, que estão fora de Paris, mas que está na grande aglomeração de Paris também, tá? Mas isso todo mundo precisa perguntar para o guichê, porque é a melhor maneira de se informar, tá? Porque eu também já levei multa, vindo, por exemplo, La Défense não é Paris. A gente, você mora onde? Eu moro perto de La Défense. Não. É a avenida, né, que dá em Paris, né, mas não está dentro de Paris. Então, La Défense também é como se fosse uma cidade fora de Paris. Então, também já levei multa por causa disso, né? Então fazer essa diferença, tá? Então, sempre que chegar, que vocês forem fazer a Disney ou o Le Palais de Versailles, sempre precisar comprar um complemento, porque é outro ticket. Legal. Tá ótimo. Karine, para finalizar as atrações, a gente, na nossa pesquisa, ouviu boas recomendações do Parque Asterix. Se você puder falar um pouquinho sobre ele para nós. Tá. O Parque Asterix, eu, particularmente, não conheço, tá? Tem minha vizinha que ela vai sempre, e como é depois do aeroporto Charles de Gaulle, né, é um pouco distante também, ela vai de carro. Então, você tem que pagar o estacionamento, né? Como para a Disney também tem a possibilidade de carro, mas é um pouco inviável, porque demora para chegar no estacionamento, é grande, e não, acho que o custo-benefício aí não, fica mais pesado, tá? Não tem custo-benefício porque é bem mais pesado. Mas as atrações, por todo mundo que já foi no Asterix, me falou que é mais para criança grande, a partir de 10, 12 anos de idade. Tá? Porque são, como falo, os carrosséis, os brinquedos, são a partir de crianças maiores. Desculpa te interromper, aqui numa das pesquisas nós vimos que, acho que é a partir de 1,20 m, né? A maioria. Isso, exatamente. E aqui eles são rigorosos. Se o teu filho não tiver 1,19 m, 1,18 m, não passa. Tá? Isso aqui é uma medida de segurança que eles têm. Então, assim, para uma criança pequena e uma criança grande, não vai valer tanto a pena. Ou tem que fazer passeios diferentes, né? Um pai, vamos supor, uma mãe vai com um e fica com o outro, sem poder fazer muitos carrosséis, porque as coisas de criança para criança pequena, menos de 1,20 m, são poucas atrações. Então, assim, eu não recomendo para crianças de pequena idade. Tá? Tá ótimo. Karina, para a gente começar agora a falar, quando a gente começa as pesquisas, né, para levar as crianças para uma viagem dessa, a gente se preocupa em relação ao clima. Qual seria o período mais adequado para a gente ir com as crianças, para elas aproveitarem? Porque, se tratando de Paris, a gente se preocupa com o inverno rigoroso, que elas não possam aproveitar tanto esses passeios, que são basicamente externos, né? São parques, museus, piqueniques que você possa vir a fazer com as crianças. Então, qual seria o melhor período para ir com as crianças? Olha, o melhor período, eu acho que é de maio até dia 30 de setembro, primavera e verão, tá? Porque os dias são mais longos, né? A gente tem noturno, parques que ficam abertos até 21 horas, 20 e 30, né? Então, a gente aproveita mais. Então, eu aconselho realmente a viajar entre maio até dia 30 de setembro, tá? Claro, se você, eu não posso, minhas férias é só julho, ou é só janeiro, fevereiro, é frio, mas tem tudo aqui para vender, né? Tem casaco, tem meia, então, se a pessoa quiser realmente vir numa época fria, tem que estar agasalhada, tá? Mas isso depende de cada um. Em Paris, né? A gente tem um ambiente que não tem ninguém na neve, né? Não tem ninguém, mas tem criança que mora em Paris, nenê. Então... É que ainda mais a gente que nós somos de uma cidade muito quente aqui do Brasil, em Ribeirão Preto, então quando a gente pensa em visitar uma cidade que tenha um inverno rigoroso, a gente já fica um pouco apavorado, mas tenho certeza que vocês são, enfim, aí as pessoas vão ter
boas blusas, nem sei como falar agora, para se agasalhar. Boas vestimentas para aproveitar todos os passeios, né? Isso. E, Karina, você falou de maio até setembro, né? Até fim de setembro, que pega o verão, que é a época de férias dos europeus, né? Costuma ser muito cheio. Como que é julho, que para nós é férias escolares aqui? É um período que dá para ir aproveitar bastante a cidade ou é tudo muito lotado, tudo difícil? Como que é? O que eu aconselho, julho é sempre assim, é o período mais que nós recebemos mais turistas aqui, né? Então é complicado, mas se você se organizar, né? Comprar o bilhete por antecedência da Torre Eiffel, do Batomuxa, da Disney e se organizar realmente, né? Cada dia fazer uma coisa, eu acho que assim rende, né? E Paris, se você me diz quanto tempo você pode visitar Paris, eu acho que 7 dias é pouco, mas é o suficiente para ver as coisas principais. Então, vai de cada um. Mas, assim, se programar... São 6 meses, Karina, aí. Acho que eu vou precisar ficar uns 6 meses para aproveitar bem. Paris é daquele tipo de cidade que não dá para ir uma vez só na vida. Né? É isso mesmo. Paris tem que vir todo ano, eu acho. Até falando disso, aproveitando o gancho aí da Lei e do Denis, Karina, Paris é linda para se fazer a pé, né? Assim, pelo menos quando eu fui com o Denis, eu acho que o ponto alto da cidade é que ela é tão bonita que você contempla, assim, os monumentos, as igrejas, enfim, tudo de forma tão bonita, fica o clima da cidade, né? É maravilhoso. Só que pensando nos pequenos, né? É uma cidade que, é claro, dá para ir no caráter mais romântico lá, em casal, mas com as crianças, fazer todos os passeios a pé, contemplando a cidade, nem sempre vai ser viável. Então, esse deslocamento de uma atração para outra, para um restaurante, que você diz para nós? Utilizar Uber ou os transportes públicos? Você pode nos ajudar nessa informação? Olha, eu acho assim, o transporte público, ele pode ser usado, é o melhor transporte de Paris, né? Então, eu acho que o transporte público ele tem que ser usado, mas com algumas, por exemplo, na hora do rush, de manhã, das 7h30 às 9h30, é uma hora que todo mundo sai para trabalhar. Então, o transporte ele fica lotado, assim, pessoas empurrando. Então, não é uma hora para entrar com carrinho, né? Então, a gente podia evitar esse horário, tá? No período da manhã, sair lá pelas 9h30, 9h45, e à noite também, das 17h30 às 19h30, também é um período que todo mundo volta para casa. Então, né, a gente tem várias linhas de metrô, né? Nós temos 14 mais 5 linhas de trem, mas é muita gente, né? Então, ainda mais esse período de férias. Então, evitar esses horários assim que são mais conturbados, ou se não, pegar um Uber. Um Uber, aqui nós temos várias outras aplicações, são às vezes mais barato que Uber também, e eu posso te passar, mais tarde eu posso falar com a Lei e posso te mandar isso daqui a pouco, tá bom? E esperando nesses horários um trânsito também no carro, né? Sabendo que vai pegar um trânsito pela cidade, assim. Isso, também evitar... Ou você acha que não, é mais tranquilo, assim? Não, tem muito trânsito. Julho tem muito trânsito, é agosto que fica mais livre, porque, na verdade, todos os parisienses param de trabalhar, a administração francesa para de trabalhar, então muita gente sai de Paris em agosto, então fica mais viável um Uber, um táxi, e não tem tanto trânsito, então agosto também, para a gente, é um mês bom, tá? Tá ótimo. E outra coisa, Karina, para falar contigo, é em relação à alimentação. Quando a gente pensa em visitar um outro país, a gente se preocupa com as diferenças culturais, o tempero, o que eles têm hábito em comer. E o que você poderia dizer para nós que vamos com crianças em relação à alimentação? É fácil nos restaurantes escolher um prato que possa agradar as crianças? E outra coisa também, se você puder falar, os restaurantes que são kids friendly, que vão receber aí com alegria as nossas crianças. Tá. Olha só, aqui nós temos vários restaurantes,
Mas eles sempre fornecem um menu enfant, é um cardápio especialmente para criança, não tem muita opção, mas é assim, sempre bife com batata frita, macarrão, um tipo de legume, tá? Então, isso tem maioria dos restaurantes, eles servem isso. A disponibilidade deles, ele é grande, mas, por exemplo, assim, se uma família for numerosa, então tem que ver se o restaurante tem que reservar, porque muito turista numa cidade só, imagina o que pode acontecer, né? Como todas as grandes capitais, imagino eu. Então, tem que verificar se e quanto às crianças, eu acho assim, aqui a gente não pode mudar, como no Brasil, a nossa garnitura, tá? O que tiver no menu, eles vão trazer, né? Talvez eles vão fazer uma exceção para um prato de criança, talvez não, isso depende do restaurante, né? Se o garçom for simpático, ele pode fazer alguma troca, mas assim, é raríssimo, tá? E restaurante, assim, gastronômico, nem vou falar assim muito, porque eles não fazem nenhum tipo de menu para criança. É raríssimo, tá? Eu conheço um só que faz, e não sei se é também a particularidade de uma viagem em família, né? Não sei. Tem gente que faz, mas assim, eu não recomendo, porque realmente é um negócio fechado, é um menu fechado do dia, tem 2 tipos de cardápio e não tem nada para criança. Então, assim, a criança vai comer uma porção reduzida de um adulto, né? E é o que está no menu. Então, isso eu não recomendo. Geralmente, é necessário fazer reservas nos restaurantes, porque de repente, se for necessária essa reserva, já pergunta-se, né, se existe esse menu para as crianças, se eles recebem carrinhos, eu acho que é importante ter essa conversa antes, então. Eu acho que seria melhor se informar, né? Quando o restaurante for muito grande, por exemplo, mais ou menos entre 50 e 60 couvert que a gente fala, eu acho que poderia receber sem problema, né? Mas vai do período. Estou te falando que julho é um período complicado para todo mundo, menos para a gente, né? Porque muito turista na cidade. A cidade recebe 2 milhões de turistas no mês de julho, então é enorme, né? Então dificulta também isso para a gente. E também a questão de viajar com carrinho, tem que ser um carrinho que fecha, né? É uma coisa assim mais adaptada para uma viagem, para locomoção também, né? Porque no metrô tem metrô que tem escada, outros têm elevadores, não são todos, são 3 linhas ainda. Nós estamos um pouco atrasados por aqui, mas nós temos só 3 linhas que têm elevador. Então fica complicado também para passear, né? Então Sim. Tem que pensar direitinho. Você tinha comentado com a gente um pouco antes, eu acho que é legal, uma coisa legal de falar, essa questão de às vezes não ser muito receptivo, vamos dizer, os lugares com carrinhos de bebê. Então só comenta essa particularidade aí, que eu acho que é um negócio que eu não sabia, eu acho até engraçado que cada cidade tem sua cultura, mas comenta com a gente só essa... Isso não a gente fala que é coisa de parisiense, né? A gente que não mora em Paris, a gente fala que é coisa de parisiense, porque eles têm essa como dizer, essa falta de educação, falta de tato, né? De não receber o cliente por causa do carrinho de bebê. Então, eu estou contando isso para vocês, porque morando aqui, a gente saiu no restaurante com a minha filha, né? Ela tinha 2 anos, então a gente colocou no carrinho, que era flexível, que fechava, e quando a gente chegou no restaurante, a gente não tinha reservado, mas o restaurante estava vazio e o garçom falou, olha, desculpa, mas a gente não aceita carrinho de bebê. Então, a gente foi para o restaurante ao lado, que fomos bem tratados, não disseram nada quanto ao carrinho, mas isso pode acontecer. Não vou falar que são todos os restaurantes que vão colocar um problema desse tipo, mas é melhor ter um carrinho flexível, né, que fecha, né, e que a pessoa possa compreender, né, que não é
é um problema deles, né? Não é um problema nosso, né? Porque filho todo mundo tem direito de ter. Restaurante a gente também tem direito de ir, né? E até pensando em viagem com os pequenos, é normal você levar um carrinho até para criança, às vezes ao longo do dia cansa um pouco, você coloca um pouco no carrinho para ela descansar, então é inevitável, eu acho, em alguma parte da viagem você tá com um carrinho, né? Mas obrigada por essa informação. Dando até uma dica minha, assim, eu fui com o Pedro, que tinha, na época, 5 anos, e eu não levei carrinho, e, assim, em alguns momentos foi sofrido para mim, porque ele cansava, pedia colo, eu né, segurava no colo um tempo de caminhada, então, assim, levem carrinhos, assim, até pelo menos uns 6 anos, eu aconselharia a levar esses carrinhos pequenos, guarda-chuva, mas a levar. Esteja preparado para não entrar no restaurante. Esteja preparado para ser barrado. Boa ideia. Acho que é questão de hospedagem. Eu acho que faltou só a gente falar de onde que você acha que é um lugar mais legal para ficar, se eventualmente é hotel ou se é às vezes um apartamento, se é Airbnb. O que você acha fundamental, pelo que a gente está tirando da nossa conversa. E o importante é estar perto de uma estação de metrô. O mais importante é ter uma boa localização. Então, um metrô, eu acho que é ideal, né? Porque com o metrô você vai para todas as linhas, mesmo se precisar baldear, não tem problema. E o que eu aconselho, se você ficar mais assim de uma semana, 10 dias, 15 dias, seria melhor um flat, alugar um apartamento, porque acho que fica mais barato, tenho essa impressão, né? E eu aconselho também, acho que tem um flat que é muito conhecido aqui em Paris, que chama o Flat Citadina, vocês podem dar uma olhadinha, eles fazem bastante esse tipo de locação, mas tem que ser com antecedência, tá? Pelo menos 6 meses, 5 meses antes da viagem, tá? Para poder ter um lugar bom, porque tem vários pontos de Paris, esse apart-hotel, e ele é sempre bem situado, tá? E tem os apartamentos de Airbnb também, né? Que tem. São Ótimos, são bem estruturados, são ótimos. Eu aconselho, né? Eu acho que o hotel é muito caro, né? Porque aí você tem que sair para comer todo dia, né? Às vezes você não quer fazer nada, você quer fazer um macarrãozinho, uma saladinha, uma coisa assim, precisa estar cansado, então talvez seria mais conveniente alugar um apartamento, um flat e ficar mais à vontade. Eu acho que quem está com criança, principalmente, né, Karina, tem essas especificidades de precisar de uma cozinha, de repente, né? Facilitar para fazer uma mamadeira, ou uma criança que come papinha, dá para fazer e levar durante o dia até, né? Eu acho que essa especificidade de família com criança, eu acho que pode pesar aí. Agora, eu queria só te perguntar mais uma coisa, porque o Denis, assim, tá aflito aqui, que eu não te perguntei do estádio do Paris Saint-Germain. É fácil de chegar, os jogos são muito lotados, como que funciona? Porque ele tá aqui... Eu acho que eu e todo mundo que tem filho, menino, pelo menos, ou as meninas que gostam também, né? Os meninos são apaixonados pelo Paris Saint-Germain, então, assim... E a desculpa para os papais é levar os filhos, né? Os filhos. Então, o Paris Saint-Germain, ele fica fora de Paris, fica em Boulogne-Billancourt, é o nome da cidade, mas é pertinho. O metrô, ele sai de Paris, é o mesmo ticket de metrô, porque é uma cidade, é uma rua que atravessa Paris e Boulogne, então é o mesmo ticket de metrô, não tem problema nenhum. E ele é aberto, ele estava fechado, estava em reforma, o estádio de Boulogne, né, onde fica o Paris Saint-Germain, e agora eles estão abertos, e eu acho que a visita é uma vez por semana, às quartas-feiras, se eu não me engano, tá? Ou aos sábados, domingo eu acho que não tenho certeza, mas era quartas-feiras e aos sábados, que eles iam reabrir essas visitas, e tem que ser com antecedência, tá? Porque só tem, se não me engano, é um guia que faz em inglês, tá? Ou em francês, tá? Então, seria essa dica de reservar, e é facinho de chegar, não tem problema nenhum, só pegar um metrô, eu acho, se não me engano, é a linha 10, que chega em Boulogne-Billancourt,
E é facinho de achar, você tem que andar, acho que 10 minutinhos, nem isso, você já está na porta do estádio, tá? Legal. E acho que Agora, da gente der sorte de ter um jogo no período que estamos passando aí, é pelo site deles mesmo que compra, mas também tudo com antecedência? Tudo com antecedência, tá? Porque realmente, quanto antes você comprar o bilhete, mais barato vai ser, tá? Porque ultimamente eu fiz agora uma busca no mês de outubro, e eu fiz 15 dias antes, já estava 90 euros o ticket, tá? Também era um grande, acho que era Paris Saint-Germain e Lyon, então, da primeira liga, então, bem complicado. Mas se você comprar com antecedência, você pode estar 60, 55 euros. Legal. Tá? Acho que é isso. Obrigado, Karina. Agora, Karina, acho que foi muito legal, né? Acho que foi bem bacana a nossa conversa, deu para aproveitar muito as suas dicas. Queria muito ter conversado com você antes de ir. Eu teria aproveitado com as crianças bem mais, assim, mas isso abre aquele espacinho para a gente voltar, né? A desculpa perfeita. Perfeita para voltar para Paris. E eu acho que a gente só tem a agradecer. Muito, né? Karina, obrigada, viu? Por ter trazido esse olhar aí de quem mora. Tenho certeza que quem ouvir esse podcast vai tirar muita informação bacana. E aproveitando a sua dica, merci beaucoup pela sua participação. E a revoar. Treinando para encontrar contigo, hein? Tá bom, espero vocês aqui então. Eu queria só dizer para vocês que eu estou voltando aí para uma outra atividade que eu também fiz, porque eu adoro viajar também, e conheço bastante a Europa, já fiz muitas viagens, não conheço muito o Brasil, né, infelizmente, mas conheço bastante a Europa, e eu estou montando umas partes de roteiros de guia, então, para quem quiser entrar em contato comigo, tá? Por enquanto, eu só toco meu Facebook, que é Karina Dantas, mas se alguém quiser, por um momento ou outro, fazer um roteirinho, eu estou por aqui. Eu não posso fazer todos os dias, porque eu ainda estou trabalhando no meu colégio, no meu emprego normal, mas em todas as férias escolares eu estou fazendo um pouco de turismo, tá? Só para os brasileiros, por enquanto, né? Mas estou aprendendo inglês, estou aprendendo um pouco de espanhol, para poder abrir, assim, para mais pessoas. Ô, Karine, como é que faz para a gente te encontrar? Qual que é o melhor jeito para... Você falou do Facebook, mas talvez Karina Dantas você tem algum e-mail que você quer deixar? Não, por enquanto, senão meu e-mail é karina.soirat, SOIRAT, @hotmail.com, tá? Para qualquer informação. E se não, sobre o meu Facebook mesmo, por enquanto, tá? Tá crescendo o projeto. Eu vou pegar direitinho com você os contatos, então, Karina, e vou deixar na página do blog de Paris. Obrigada. E quando a gente for anunciar também no Instagram, a gente pode colocar o seu contato também, tá bom? Legal, aí, obrigada. Eu aqui pode ouvir e te pedir, usar aí e abusar de você para essa ajuda dos solteiros, tá bom? Imagina, contem comigo. Obrigada, Karina. Tchau. Um beijo. Bye. Agora com a gente vai falar o Daniel, criador do site Dicas de Paris. Oi, Daniel, tudo bom? Olá, tudo bem? Daniel, conta um pouquinho da sua história para nós, como você chegou aí em Paris e qual o trabalho que você desenvolve. Tá bem, a gente primeiro foi morar em Portugal, né? Que minha avó é portuguesa. A gente foi morar no norte de Portugal, em Braga, eu e minha esposa. E eu era dentista no Brasil e a gente foi para eu validar meu diploma e para eu poder trabalhar como dentista lá. Aí quando chegamos lá, era muito diferente do que eu tinha pesquisado, a questão da equivalência. E acabei que desisti e voltei para o E no Rio, minha esposa engravidou, a gente não se readaptou a vida, o dia a dia do Rio de Janeiro. Isso foi em 2010, depois de 2011 a gente volta para o Rio, e a gente com vontade de cantar um país na Europa. A gente tinha passado o Réveillon aqui em Paris, nesse um ano que a gente morou em Portugal,
E a gente ficou com aquela vontade, poxa, seria legal, mas nunca ia imaginar que um ano depois a gente ia estar vindo para cá. E a gente tinha uma amiga que morava aqui e que ficou de receber a gente. Depois que Samuel nascesse, a gente esperou o nosso mais velho nascer no Rio. Como a gente tem a nacionalidade portuguesa, era só comprar a passagem e vir, né? E aí a gente veio e desde que eu cheguei, eu brincava e falava, se nada der certo, eu vou para a rua fazer city tour em português. Porque em toda a Europa tem um city tour em inglês e espanhol que eles fazem a pé, né? Walking tour, e divulgam como free tour, só que no final eles pedem uma ajuda, porque dizem que são estudantes e vivem daquilo, e quem gostou dá uma contribuição. E aí tem 20, 30 pessoas, a galera contribui e dá para a pessoa levar a vida dela, né? E em várias capitais da Europa eu vi e nunca tinha em português, então eu pensei, poxa, se eu for para morar, quando eu for morar mesmo em Paris e se nada der certo, eu vou fazer esse city tour a pé em português. Vou aproveitar a propaganda dessa galera que divulga nos hostels, principalmente nos hotéis assim, 1 e 2 estrelas, aí lota de gente, né, todo dia. E quem é brasileiro tem que optar por espanhol ou inglês. Então, o que eu fui fazer? Eu fui fazer esse tour em inglês e no outro dia em espanhol, gravei no iPhone e traduzi para o português, decorei aquilo e ia começar a fazer, porque meu filho mais velho tinha 3 meses, né? E a gente tinha que trabalhar, né? Porque ninguém nasceu em berço de ouro e tem que trabalhar. E aí, quando eu ia começar a fazer, estava tudo ensaiado, eu conheci a Valéria, que é a minha guia oficial de museu até hoje, e fui conversar com ela para ver a experiência dela. Ela mora aqui há 35 anos, né? E o que ela achava? Ela falou, Daniel, a ideia é maravilhosa, ninguém nunca fez, só que não vai dar certo. Aí eu, como assim, Valéria? A ideia é maravilhosa e não vai dar certo, né? Aí ela, Daniel, eu vou te explicar. Isso, agora a gente está aqui há 7 anos, então isso tem quase 7 anos, uns 3 meses que a gente estava aqui. Ela falou, primeiro que o brasileiro, quando está no meio dos outros europeus, vê os europeus, americanos dando essa gorjeta que o cara pede no final, ele acaba dando, né? Mas num grupo só de brasileiros, primeiro que nem todos vão dar, e depois, na internet, eles vão acabar contigo, que você vai fazer isso durante um tempo, depois ninguém mais vai fazer, porque você divulga, que teoricamente vai divulgar que é de graça, e no final você vai pedir essa colaboração e o pessoal vai dizer que foi enganado e que não era nada de graça. E eu tomei uma ducha de água fria, né? Aí eu falei, a cultura é diferente, né? Aí eu pensei, ferrou, né? Eu vou ter que dar um jeito de fazer outra coisa. Só que tudo aquilo que eu aprendi e decorei ficou, né? E depois acabou que me foi muito útil quando eu voltei a trabalhar quando eu fui trabalhar com isso realmente, né? Porque quando eu vi que não dava para trabalhar com isso, como a Valéria me explicou, eu inventei um currículo, fingi que fiz hotelaria no Brasil. Sensacional. E saí distribuindo por cafés, restaurantes e hotéis. E aí um restaurante brasileiro primeiro me chamou, depois uma churrascaria brasileira, e enfim, um hotel perto ali do Jardim de Luxemburgo, um 4 estrelas super charmosinho, me chamou para trabalhar no café da manhã. Claro que tem outros detalhes, mas assim, né, para a gente resumir, é mais ou menos isso. E aí, nesse hotel, eu fiquei 7 meses, a nossa vida estabilizou, eu consegui fazer um curso de francês com calma, e eu via um motorista sempre levando os americanos, os canadenses, porque esse hotel tem muito australiano, canadense, americano e inglês. Porque é um 4 estrelas meio carinho, assim, um hotel de charme, 24 quartos, então é um 4 estrelas com preço de 5, né? E aí, nesse hotel, eu fiquei vendo o motorista e tinha um recepcionista argentino, e eu falava, super gente boa, o argentino, e eu... não é mentira não, tá? O pessoal acha que argentino tudo não gosta de brasileiro, mas ele era super gente boa,
adorava os brasileiros. E aí eu falei, cara, esse cara, pô, sempre tem trabalho, né? Tu sabe como é que funciona? Ele, pô, não sei muito bem não, Daniel. Mas olha a tabela aqui do cara. Eu olhei a tabela e falei, pô, se ele fizer... Aí fiquei pensando, né? 10 passeios desses por mês, ele, pô, vive bem, né? Eu ganhava o salário mínimo no hotel, que na época era 1.200 euros, pagava 1.000 euros de aluguel, não sobrava nada pra gente, assim, né? E aí eu fiquei pensando em coisas, né? E aí fui conversar com esse francês, que era o motorista, e ele super me desestimulou. Não, é muito difícil, e não dá dinheiro, e não sei o quê. Mas eu fiquei com aquela coisa, com aquela pulga atrás da orelha. E aí, num dia, um café da manhã, um casal de brasileiro que nunca, em 7 meses, tinha tido um brasileiro nesse hotel, por acaso, ela me ouviu falando com argentino, eu acho que eu falei português com argentino, que eu falava com ela, falou, você é brasileiro e tal. Aí começamos a conversar, ela me falou, poxa, eu tenho um amigo que é casado com uma amiga de Niterói, ele é paraibano, e ele tem uma empresa de turismo aqui. Mas aí perguntei como era o mesmo trabalho que esse francês fazia nesse hotel. Aí me deu o contato dele e eu... Que legal. E aí uma coincidência, né? Porque assim, eu já estava meio que acomodado no hotel e pensei em crescer no próprio hotel, depois ir para a recepção, que aí eles ganham mais e tal. E surgiu esse casal de brasileiro esse casal de carioca, lá no dia do café da manhã no hotel. E aí ela me deu o contato e era simplesmente uma empresa que era o maior receptivo para brasileiro em Paris. Na época, isso, início de 2013. Isso. Eles tinham 10 vans só para os brasileiros, né? Hoje em dia não existe empresa em Paris com essa quantidade de carros. Inclusive, essa empresa faliu depois dos atentados, né? E da crise aí no Brasil, essa empresa faliu. Caramba. E aí eu fui trabalhar nessa empresa e fui fazer uma formação, porque a mãe dos donos, ela era formada em História da Arte, então ela oferecia uma formação para os motoristas que tinham interesse. Como a empresa tinha muito português, os portugueses nem se interessavam muito, assim, fazia mais o trabalho de motorista mesmo. E eu me espelhei nos dois donos e na mãe deles, porque eles que fundaram a empresa em 97, a empresa tinha 20 anos quando fechou. E aí eu comecei a me dedicar e a estudar, e todo aquilo que eu tinha aprendido lá no City Tour, naqueles 2 City Tour que eu fiz em espanhol e inglês para fazer o Walking Tour, eu coloquei em prática. E em um ano, empresa, eu percebi que eu podia montar o meu negócio, né? O governo francês estimula muito o autoempreendedorismo. Eu pedi para um amigo meu de colégio montar meu site, e aí quando eu botei no Google, né? Quer dizer, eu pensei, como eu vou botar na empresa, né? No meu site, não tinha Instagram, então era só Face, né? Aí eu pensei, quando eu viajo, o que eu boto no Google? Dicas do lugar, né? E aí surgiu o nome, ninguém tinha, e aí, graças a Deus, de lá para cá, tudo deu certo, né? E depois veio o Snapchat, e começou a ter visualizações e visibilidade, e quando o Instagram surgiu não, copiou, né? O Snap com os Stories, aí foi um boom, assim, né? Porque as pessoas se identificam, né? Ninguém fazia isso em Paris, apesar de outras pessoas terem vários seguidores, até muito antes de mim, eu tinha, sei lá, 8 mil, 9 mil seguidores, e tinha gente com 35, 40, né? Nem sabe, até suspeito de algumas, né, artimanhas aí, e tinha um negócio de robô antigamente, eu não sei direito. Mas o fato é que a pessoa, não adianta ter seguidor e não ter engajamento. Não fazer stories, e não mostrar engajamento, é como vocês estão falando, ou relevância, né? Sim. Então a pessoa tem um monte de seguidor lá, você vê o Instagram, mas não tem o convívio. Muito cliente, quando chega, fala, poxa, parece que eu te conheço há anos, que você é meu amigo, porque me vê ali todo dia, né? E quando você vai viajar, você quer ver as coisas, vai acompanhando mesmo, né? E virou uma grande ferramenta, né? E acho que foi mais ou menos isso. Que bacana a sua história, Daniel. Então, na verdade, hoje você faz receptivo em Paris, né? Você recebe brasileiros e... Só para deixar aqui claro para o pessoal, quem quiser depois de procurar. Isso. Eu faço... Hoje em dia, consigo atender 100% brasileiro. A gente faz o transporte do aeroporto e city tour e passeios, né? No início, não, né? No início, a gente atira para todos os lados. Então, atendi já
polonês, mexicano, americano, porque a gente vai tentando fazer parcerias com hotéis e restaurantes, mas depois você acaba tendo que focar e pra gente foi bom, né? Porque facilita, de certa forma, né? Ao público-alvo, né? Legal. Ô, Daniel, agora, quantos dias você acha que são necessários para conhecer Paris, assim? Eu Mínimo, sempre, né? Porque acho que há 3 anos aí... Mas... É verdade, falei isso até hoje no City Tour. Paris tem 206 museus, né? E as exposições, tudo vai... E mais de 1.600 galerias de arte. Então, é muita coisa, né? E eu falo sempre entre 5 e 7 dias, pelo menos, né? Porque é uma cidade com muita opção, né? E principalmente com criança, né? O pessoal tem muita a mania de achar que não vale a pena trazer criança para uma viagem na Europa, uma Eurotrip, como o pessoal gosta de falar, né? Mas é uma visão, infelizmente, que o brasileiro tem, ou que tem que trazer babá, né? Porque você vem para a Europa e o europeu viaja com a criança com 2, 3 meses até ela completar 18 anos e não muda a vida por causa disso, né? E isso é muito interessante a gente perceber isso, porque vida normal, e as cidades têm opções para casal com filho, para casal com bebê, e o pessoal não divulga muito isso, né? Ô, Daniel, pensando nisso que você acabou de falar, que os europeus têm esse costume, né, de inserir a criança desde cedo nesses passeios, as viagens, você tem notado que os brasileiros estão levando mais as crianças para Paris, assim, por exemplo? Você nota mais famílias com crianças indo para esse destino? Eu noto pouquinho, mas mais as pessoas que já viajaram. Eu pego muito casal que deixou o filho com a avó. Claro, assim, eu entendo, a gente entende quando é questão de orçamento, mas eu vejo muito por questão de opção mesmo, ou dizer mesmo que achava que não dava, e que é cansativo, e que não vai dar, sabe? E que vai atrapalhar. Pelo receio da viagem ser um insucesso, né? Às vezes não leva, né? Você sabe, Daniel, eu vejo muito. Você sabe que a ideia do nosso blog surgiu até por isso, né? Eu estive em Paris o ano passado com os meus filhos. Eu tenho um filho de 5 e uma filha de 9. Uhum. E aí, todo mundo, né? Você é louca, e fazer esse tipo de viagem com as crianças e tal. E aí a gente teve a ideia, não, vamos mostrar que dá para fazer, que é gostoso, que tem muita opção para eles e que a gente vê mesmo. Os estrangeiros fazendo muito isso, né? Principalmente os países que não têm esse hábito de ter alguém para ajudar, né? Que estão acostumados a ter o filho ali no colo, né? Então, a ideia do blog surgiu justamente para mostrar que é possível, que é gostoso e que vamos fazer, para aumentar, né? Para motivar. Isso. Mas isso é fenomenal, né? Porque a gente não esquece e as crianças, a gente acha que eles não vão lembrar, e isso vai ficar para sempre, né? Com certeza. Agora, Daniel, e qual período do ano você acha mais legal para levar as crianças, especialmente para fazer viagem com crianças em Paris? Infelizmente tem que ser na alta estação, né? Claro que não é proibido vir nessa época do frio, mas entre abril e setembro, né? Até iniciozinho de outubro fica melhor, né? Porque você tem que sair do hotel, encher a criança de roupa, quando é muito pequena, enfiar dentro do carrinho, aí entra na loja, tira um monte de roupa. Isso aí atrapalha um pouco a logística, né? Mas também não é impossível, né? Como eu falei, os europeus não querem saber do clima, de nada, né? Eles continuam viajando, mas se for para, claro, aconselhar o brasileiro, eu acho que é entre abril e outubro. Para tentar evitar um trauma, né? O trauma. Mas a criançada se diverte, né? Mas é mais a questão mesmo da logística também, né? Uhum. Ô, Daniel, e você que está acostumado a levar o pessoal para fazer passeio, família, com criança, o que você acha, percebe que eles costumam, que atrações você percebe que as crianças costumam curtir mais? Olha, especificamente para criança é a Disney, né? Que eu não sei se vocês sabem, é o local mais visitado da França.
Sim. Vem mais gente à Disney do que em Paris. 35 milhões de pessoas por ano vão à Disney Paris, a Disney, Euro Disney que se fala, né? Porque não é em Paris, né? É 45 quilômetros de Paris. Agora eu acho que ela é chamada de Disneyland Paris. Ah, então pode ser. Eu andei pesquisando, mas era Euro Disney realmente. E isso aí não tem como competir, né? Mas, assim, dos passeios, por exemplo, que eu faço, o Vale do Luar, que é a parte dos castelos medievais, as crianças adoram, né? O castelo do Leonardo da Vinci, que os pais levam a criança e acabam gostando mais do que todos os outros castelos, né? Porque tem as invenções do Da Vinci, tem uma outra Mona Lisa lá, uma Gioconda lá, sem ser aquela disputada do Louvre, o pessoal chega pertinho e vê que ele morou ali os últimos 3 anos da vida dele, vê o túmulo dele, isso tudo realmente é muito impressionante. E os castelos, porque no imaginário da criança, um castelo é sempre um castelo, né? Sim. E nesse sentido, é o Vale do Luar. Versalhes também, mas tem que ser uma visita bem diferente, porque vocês já tiveram aqui, Versalhes, quando fica lotado, é impraticável. Aí já entra na questão do trauma, né? E aí não é legal. Eu tenho esse trauma, Daniel. Porque tu não me conhecia. Eu fui em Versalhes no dia do trabalho. A gente não lembrava que era feriado. Feriado, aqui. E aí foi um caos. Eu nem coloquei como uma atração para as crianças, assim, porque eu fiquei mais de 2 horas para entrar, foi bem difícil. Eu sei como é. Mas também o Versailles impressiona, e se fizer de um jeito certinho, também é legal. Imagino que sim. Mas dentro de Paris, a gente tem boas opções que não são tão divulgadas para criança, né? Como não sei se você foi, o Museu de História Natural de Paris, porque todo mundo fala do de Londres e de Nova York, né? Como Paris tem tanta coisa para fazer, o pessoal não divulga muito, mas é super interessante, que é colado no Jardim Botânico de Paris, que é o Jardin des Plantes, né? O Jardim das Plantas. Eu fiquei sabendo dele nos últimos dias da viagem e não consegui ir, assim, não consegui encaixar. Fica mas na próxima. Deixei uma dica, com certeza. E o outro é o Jardin d'Acclimatation, que não é em Paris, mas é colado em Paris, que é o Bois de Boulogne, e onde agora tem também a Fundação Louis Vuitton, que é uma obra nova na cidade, moderna, né? De um arquiteto. Você postou nos seus stories, né? Agora, eu levo. Acho que eu fui hoje e ontem, não me lembro. Mas eu mostro sempre, porque é uma obra bem moderna de um arquiteto americano, né? Que ganhou vários prêmios e está colado nesse Jardin d'Acclimatation, que foi feito por Napoleão III, o sobrinho de Bonaparte. Ele reformou a cidade e fez lá no Bosque de Boulogne uma grande reforma urbanística. E esse parque é voltado só para as crianças. Então, tem animais, tem brinquedos para os pais e para as crianças. Por trás do Grand Palais, ali perto da Champs-Élysées, tem o Palais de la Découverte, que é o Palácio da Descoberta, que as crianças têm experiências físicas, químicas, e está dentro do complexo do Grand Palais, né? Então, o pai pode ir com o filho mais velho, de repente, na parte das exposições, e a mãe, por exemplo, ir na parte de trás com o filho mais novo, ou a família toda ir junto também, porque tem essas experiências que as crianças curtem bastante. Então, dá para passear um pouquinho pela Champs-Élysées e aí chegar no Grand Palais, é isso? Ou vindo do lado também dos Invalides, né? Cruza a ponte Alexandre III e faz o Grand Palais e aproveita dar um pulinho em frente, que é o Petit Palais, porque também pouca gente divulga e a entrada é gratuita. E é o Museu de Belas Artes da cidade também. Dá para fazer esse combinado aí. Legal, muito bacana. A torre, as crianças costumam gostar? Lá em casa fez sucesso, Daniel. O que você me fala? A torre sempre impressiona muito, né?
mas também pode ser traumática, né? Não sei se você comprou com antecedência, né? Eu comprei com antecedência. Porque tem gente que entra 3 meses antes e não consegue comprar, né? Então, o pulo do gato é ir cedinho de manhã, chegar tipo 20 minutinhos antes de abrir, porque a fila não tem fila, né? A turistada não acorda cedo e vai direto para a torre. O pessoal acaba botando a torre no meio de um roteiro, a não ser que esteja do lado com um hotel bem pertinho da torre, né? Então... E outro mico que pode acontecer é a neblina, né? Às vezes acontece, né? Eu e a Gra fomos, então, esse... Saiu 10 minutos depois, a hora que a gente chegou ali no Trocadeiro, entrou uma neblina, a torre ficou pela metade. Então, às vezes, pode acontecer também. Isso é uma outra questão e que é ruim de reservar pela internet, né? Como eu também falo sobre a Disney, isso é bom a gente falar que a gente falou da Disney, eu não aconselho você reservar uma data e comprar pela internet antes, né? Porque chega no dia, tem um dilúvio, você tem que ir na Disney. E muitos brinquedos não funcionam, né? E você comprar lá na hora, nunca acaba o ingresso, então não tem esse risco. E a mesma coisa a torre, né? Se você compra com antecedência para não enfrentar a fila, e acontece isso, o topo tá cheio de névoa, né? Ou tá chovendo muito, eles não abrem por risco meteorológico, né? Entendi. Então, tem que dar sorte, né? Ô, Daniel, e falando da Disney mais um pouquinho, já que é a atração preferida da turma, o que você me fala? Dá para visitar, são 2 parques lá, é isso mesmo? Dá para visitar os 2 no mesmo dia? Vale a pena ficar por lá e dormir em algum hotel? O que você me fala em relação a isso, Daniel? Eu acho que se a viagem é voltada para agradar a criançada, vale a pena dormir uma noite pelo menos lá, né? Uhum. Aí você faz um parque cada dia. Uhum. E um dos dias no dia que você for dormir, você vê os fogos. Então tem que escolher o parque que tem os fogos, né? Porque os estúdios não têm fogos. Então, ou você faz 2 parques no mesmo dia e pode ver os fogos, né? Independente de onde você termine o parque, você pode voltar para ver os fogos. Ou você divide em 2 dias e no dia que for dormir você bota o parque que tem os fogos. Agora, se é uma visita na cidade de 5 dias, você tirar um dia de Paris só para ir à Disney, se você não tem criança ou se as crianças já foram em Orlando, eu não aconselho, né? Entendi. Porque é um parque menor. São 2 parques menores, né? Uhum. Mas olha, os meus já tinham ido a Orlando e eles gostaram mesmo assim. Mas a gente passou o dia só, fomos os 2 parques no mesmo dia, foi um pouco corrido assim, mas eu acho que vale a pena, mesmo que já tenha ido a Orlando. Disney é Disney, né? É mágico, eu acho que... Se decidirem ir, aí tem que fazer os 2 parques no mesmo dia e ficar até depois dos fogos, né? Isso, foi o que nós fizemos. E agora a Disney desenvolveu um aplicativo, que eu não sei se em Orlando tem, que você agenda, isso é até uma novidade, você agenda a foto com os personagens, sabe? Que legal, que legal. Não sabia, não. Você não precisa ficar lá na fila, e aí o teu celular vibra e te avisa que você tem que estar indo lá fazer a foto, né? Legal, dica bacana. Essa daí vale ouro. Pensando até que eles não têm muita paciência para ficar na fila, né? E já tem muita fila, né? Uhum. Sim, com certeza. E, Daniel, a gente sabe que tem um outro parque temático, assim como a Disney, que é o Asterix. Você conhece? Você acha que vale a pena? Como que é? Olha, as crianças gostam bastante, né? Uhum. Só que é um parque que é diferente até pela mentalidade, né? A Disney abre 365 dias por ano. Se pudesse abrir de madrugada, você sabe que abriria, né? Abriria. É uma mentalidade bem americana. O Asterix não. O Asterix tem toda uma agenda no site deles. Quando abre, quando não abre, porque é um parque que tem muita coisa aquática também. Então, no inverno, eles não abrem. Tem um calendário bem específico. Mas, assim, as crianças adoram. E bem menos fila do que a Disney, né?
Entendi. Quer dizer, se tiver aberto na época, no período da viagem, é um programa que vale a pena fazer com criança. Vale. Eles adoram. Mas não é muito comum, né? Acaba que é isso que acontece. Os pais optam pela Disney. E muitas vezes acho que nem fala que tem outro, né? Eu fiz isso. Pra não abusar, né? Porque se falar, vai ter que levar. Não vai ter como. É verdade. Ô, Daniel, a gente queria agora falar um pouquinho em relação à hospedagem. O que você pode falar para nós sobre qual o melhor local da cidade para se hospedar? Isso é um dilema, né, também. É porque eu costumo dividir Paris em 3 partes, né? Ou você tá perto da torre, ou você tá perto da Sacré-Cœur, né, de Montmartre, ou você tá ali na meiuca, do lado do Louvre, da Notre-Dame. Agora, outras regiões, tem várias regiões em Paris, né? Mas eu, assim, pensando em turismo, eu sempre indico escolher um desses 3 pontos. E aí vai muito a questão da pesquisa de valor e tudo mais. Mas com criança, eu aconselharia sempre perto do Louvre e perto da Notre-Dame, porque acaba que você consegue fazer muita coisa a pé ali com carrinho, e aí você vai ter que se deslocar, claro, para ir a Montmartre e um dia para ir à torre, né? Mas tem gente que prefere ver a torre todo dia, e quer ir à torre de noite, quer ir à torre de manhã, quer ir à torre à tarde, e aí eu aconselho ficar do lado da torre, né? Porque senão você vai, no deslocamento, perder tempo. Basicamente, a dica seria essa. Ô, Daniel, obrigado aí, cara, foi muito legal. Nada, imagina. A gente queria muito te agradecer e queria deixar a oportunidade para você falar um pouco do seu trabalho, como que o pessoal pode te encontrar, pode te procurar. Eu que agradeço. Quando precisarem, estou sempre aqui. Se não for por telefone ou pelo Skype ou por podcast, pode mandar mensagem no WhatsApp que eu ajudo e tiro dúvida, porque faço isso naturalmente, né? E acho que é o Instagram mesmo, @dicas_de_Paris, mas se botar lá Dicas de Paris já vai aparecer. E agradecer e falar para os brasileiros virem cada vez mais, que é isso aí. A gente está aqui para receber e para mostrar essa cidade maravilhosa que encanta o mundo há anos e vai continuar encantando, né? E que a nossa economia permita. Isso aí. Se Deus quiser. Daniel, obrigada, viu? Imagina. Pela sua disponibilidade. Foi bem bacana aí suas contribuições. Tenho certeza que o pessoal vai adorar ouvir o podcast. A gente agradece muito não só a disponibilidade, mas toda essa atenção com a gente, viu? Tá bem. Então, obrigado. A gente só quer desejar aí sucesso para o seu trabalho aí em Tá Paris bem. e esperamos nos ver em breve. Em breve. Isso, venham sim, contem comigo. Então tá bom, Daniel. Tá um abraço. Obrigada. Bom, pessoal, esse foi nosso episódio sobre Paris. Esperamos que vocês tenham curtido. A gente quer muito agradecer a participação da Karina e do Daniel. E foi muito bacana a contribuição de vocês para o nosso podcast. Não deixem de ler a pesquisa completa lá no nosso site, www.kidsontheroad.com.br, especialmente se você ficou animado em levar as kids para Paris. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e TripAdvisor, @KidsOnTheRoad_oficial. E fiquem ligados que na próxima semana teremos mais um destino sensacional. Bora arrumar a mala? On aurait tout le temps d'en pleurer demain.